Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Quer dizer que agora a Disney, a Warner, a Paramount, a Universal vão poder ser donos de redes de cinema? E a resposta é sim, principalmente pelos motivos que eu vou explicar no vídeo de hoje. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e eu tô bem próximo, eu tô com quase 198, então com certeza vocês podem me ajudar bastante com isso. Então vamos lá, por que agora os estúdios podem ser donos de redes de cinema, enquanto durante décadas eles não puderam? Principalmente por causa dos decretos da Paramount de 1948, que dizem claramente ali que uma rede de cinema não pode ser de propriedade de um grande estúdio de cinema, principalmente por causa das leis antitrust norte-americanas e por causa da formação de cartel ali que existia na década de 1940 entre os grandes estúdios. Cada grande estúdio era dono de algumas redes de cinema. Então esses decretos... Ó o trem aí, de novo, eu falo toda vez que eu vou gravar, passa essa porra. E antes de começar a falar a respeito dos decretos em si de 1948, eu gostaria de falar a respeito de duas narrativas diferentes que eu tô vendo pela internet. Eu li muita coisa a respeito desse assunto e eu tô vendo duas explicações igualmente absurdas a respeito do que tá acontecendo. A primeira, obviamente, qualquer notícia que saia fala que a Disney é a culpada e etc, que a Disney tá dominando o mundo, e muitas pessoas estão jogando essa quebra nesses decretos nas costas da Disney, principalmente por causa da pandemia, que a Disney e os outros estúdios estão se aproveitando da pandemia para conseguir comprar as redes de cinema que estão enfraquecidas, a AMC, a Regal e muitas outras tão bem enfraquecidas, então eles estão se aproveitando disso para comprar essas redes de cinema. Mas isso é falso porque esse assunto já vem rolando desde 2018, eu achei notícias de 2019, onde esse assunto já estava praticamente definido, que em 2020 esse decreto ia cair por terra. Então não tem absolutamente nada a ver com o enfraquecimento dessas redes de cinema por causa da pandemia que a gente está vendo em 2020. Então essa narrativa é completamente falsa. E a segunda narrativa é que os grandes estúdios seriam os grandes beneficiados de uma mudança como essa. E eu acredito que não seriam os grandes estúdios. Eu acho que essa decisão está somente colocando os grandes estúdios em pé de igualdade com outras grandes empresas que já têm possibilidade de comprar uma grande rede de cinema. Eu não sei se vocês vão se lembrar, aqui no canal mesmo, eu fiz um vídeo no ano passado falando a respeito da Amazon, que a Amazon estava muito próxima de comprar a rede de cinema AMC. Então eu selecionei aqui várias notícias para mostrar para vocês que isso é de fato real. A Variety falou a respeito, muitas pessoas dos bastidores das duas empresas falaram que estava acontecendo negociações entre elas, etc. Então eu, particularmente, não acho justo que a Amazon e a Apple, que são empresas trilionárias, tenham o direito de comprar uma rede de cinema, enquanto os grandes estúdios mais tradicionais são punidos, como a Disney, a Warner, a Paramount, etc., são punidos por terem esse título de grande estúdio e por terem previsão ali nos decretos da Paramount de 1948. Não dá pra gente falar que a Amazon, a Netflix e a Apple hoje não são grandes estúdios também, porque eles estão ativamente produzindo e distribuindo conteúdo digital. Da mesma forma que a Disney e a Warner criaram o Disney Plus e o HBO Max, os grandes serviços de streaming também lançam filmes no cinema, a Amazon lança filmes no cinema, então eu não vejo mais tanta diferença assim entre esses dois grupos de empresas, e eu acho que se os decretos se aplicam para um grupo, deveriam se aplicar para outro também. Então, para mim, esse seria o principal motivo para acabar com os decretos, ou se ele não fosse desaparecer, eu acho que pelo menos os serviços de streaming deveriam ser inclusos também dentro desses decretos. E esses decretos foram criados principalmente porque na década de 1940, na década de 1930, os estúdios tinham muito mais poder do que eles têm hoje, primeiro porque eram pouquíssimos estúdios, eram cerca de 5 a 8 grandes estúdios, depende da forma que você enquadra eles, mas os estúdios eram donos de redes de cinema e eles eram donos também do entretenimento da época, porque não tinha televisão direito na casa das pessoas e os filmes passavam várias e várias vezes no cinema. E o vento levou, vocês vão se lembrar, eu falei, a cada 2, 3 anos ele saía de novo nos cinemas. Então o estúdio não só era dono da distribuição do próprio filme, como ele ficava relançando o mesmo filme várias e várias vezes. Mas mesmo no auge dos grandes estúdios de Hollywood, eles eram donos somente de 17% dos cinemas, que não era um volume tão grande assim. Mas por quê?
esses decretos de 1948 saíram então, se não por causa da dominação dos estúdios. Se eles tinham somente 17%, era necessário que esses decretos fossem feitos? O principal alvo dos decretos não é somente os estúdios serem donos de redes de cinema, e sim o chamado block booking. E o que seria esse block booking? Block booking é quando um grande estúdio vai lançar um filme e ele fala o seguinte: olha, você pode passar esse filme meu, que é um filme grande, você pode transmitir esse filme X, se você transmitir esses outros 3 filmes depois. Então você garante que aquela sala de cinema vai transmitir 4 filmes, 5 filmes, 10 filmes do seu estúdio, justamente porque você tem um grande filme a ser lançado. Isso seria o chamado block booking. Vocês imaginem hoje, tanto a Disney quanto a Warner, quanto qualquer outro grande estúdio que tem um grande sucesso que vai ser lançado. Por exemplo, a Disney tem Vingadores Ultimato. Ele fala, você pode transmitir Vingadores Ultimato, só que você tem que transmitir também Novos Mutantes, você tem que transmitir esse outro filme, você tem que transmitir Mulan, você tem que transmitir esse grupo de filmes para você poder transmitir esse outro. E eu sei que vocês estão pensando, pô, obviamente todo mundo vai querer transmitir esses filmes, só que você tem que pensar que muitas vezes um estúdio grande tem também vários filmes pequenos e vários filmes que vão fracassar nas bilheterias, isso é uma coisa natural. Então você está obrigando aquela sala de cinema a pegar vários filmes que muitas vezes não vão ser lucrativos para ela, justamente porque ela vai ter lucro naquele filme principal. Isso era proibido até 2020 e agora vai passar a ser permitido. Mas, novamente, a Amazon vai se beneficiar bastante com isso também. A Amazon ela tem muita dificuldade em lançar alguns dos filmes premiados aí que eles querem nos cinemas, justamente porque eles não têm o apelo pro público ali, né? Eles não têm aquele atrativo. Mas agora a Amazon pode passar a negociar algum grande filme, ela pode negociar esses outros filmes aí que têm aspirações de Oscar, etc. Então seria muito interessante para ela se isso fosse possível. Então esses são os 2 principais fatores aí dos decretos de 1948. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito das outras coisas ali que envolve, porque essas 2 são as principais, e vale frisar que o nome da Disney nem está previsto no decreto, são 8 estúdios que estão previstos no decreto, os 5 principais, e eu acho que inclui também a Universal e mais 2 estúdios da época, a MGM, a Warner e etc, mas a Disney não fazia parte desse decreto porque a Disney nunca foi dona da própria rede de cinema, então ela não se enquadrava porque ela era a única que não tinha essa prática de ser dona da própria rede de cinema. Ela distribuía os filmes da Disney em outras redes de cinema que ela não era dona. E mesmo sem fazer parte do decreto, tanto a Disney quanto outros grandes estúdios que não faziam parte do decreto obedeceram essas regras até agora, até o ano de 2020. E a pergunta que não quer calar, obviamente, em 2020 é se a Disney, a Warner ou algum outro grande estúdio vai ter interesse em comprar uma sala de cinema, em comprar uma grande rede de cinema. Eu até consigo ver a Disney, por exemplo, comprando cinemas em Orlando, comprando cinemas em Nova York para transmitir, para fazer grandes eventos aí dos seus filmes, mas eu não imagino a Disney comprando uma AMC, comprando uma Regal, até porque ela acabou de comprar a Fox. Eu acho que os acionistas da Disney ali vão dar pulos se o CEO, né, o Bob Chapek, falar que ele quer comprar mais alguma coisa. Então eu acho muito difícil que isso aconteça no curto prazo, e eu acho muito mais provável que empresas como eu já citei, como Apple, Google, Facebook, etc., que elas comprem redes de cinema, o que já era permitido antes mesmo desse decreto de 1948 cair por terra. Então eles têm até 2022, obviamente o cinema já vai ter se recuperado, obviamente o valor de mercado das redes já vai ter subido bastante, agora seria o pior momento para uma rede de cinema ser vendida. Obviamente que se for anunciado as ações vão subir, então pode ser que eles consigam um valor muito maior do que eles mereceriam, né, pelo momento que a gente está passando em 2020, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que a primeira empresa que vai comprar uma grande rede aí vai ser a própria Amazon. E quem vão ser os grandes prejudicados disso tudo? Obviamente a gente já viu que os serviços de streaming vão se beneficiar, os grandes estúdios vão se beneficiar. Eu acho que quem vai ser prejudicado vai ser, em primeiro lugar, os pequenos cinemas, os proprietários de cinemas independentes, que podem ser obrigados a transmitir vários filmes, principalmente por causa do block booking, e eles podem acabar sendo obrigados a transmitir ali meses de conteúdo do mesmo estúdio. Se o proprietário tiver somente 1 ou 2 salas, ele pode acabar ficando preso àquele estúdio. E não necessariamente, se o estúdio for dono de uma rede de cinema, não necessariamente ele vai transmitir somente os filmes dele. A gente vê nos serviços de streaming, a saga Harry Potter acabou de migrar do HBO Max pro Peacock,
Então a gente vê que os estúdios fazem muitos negócios entre eles, a gente vê que Friends era produzido pela Warner e passava num canal que era da Universal, então existe muito essa troca de produtos entre os grandes estúdios. Então mesmo que a Warner tenha a sua rede de cinema, a Disney tenha a sua rede de cinema, eu acho muito provável que um vá transmitir o filme do outro, assim como a gente vê de vez em quando, eu tô assistindo o Warner Channel e tá passando o filme da Moana e etc, porque eles não têm muito preciosismo com o seu conteúdo. Se você tá querendo comprar alguma coisa do outro, eles vão vender, porque o que importa para eles é justamente o dinheiro. E os grandes prejudicados por essa decisão vão ser, obviamente, as pequenas produtoras, os filmes independentes, que vão ter mais dificuldade para entrar em uma sala de cinema, para conseguir ser transmitido, mas a gente tem que encarar um pouquinho a realidade que se a era de ouro de Hollywood acabou em 1948, com esses decretos da Paramount, a gente viu aquela era de ouro de Hollywood chegando ao fim, eu acho que agora a era de prata chegou ao fim em 2020, a gente já tá vendo uma queda muito acentuada na bilheteria aí dos filmes em geral, a Disney tá conseguindo se manter no topo, principalmente por causa de grandes blockbusters e de grandes franquias, mas a gente também não sabe até onde isso vai, e com certeza a Disney não tá depositando os ovos dela nas salas de cinema, eles já investiram bilhões e bilhões no Disney Plus, inclusive a compra da Fox foi um investimento muito mais no Disney Plus do que uma tentativa de reviver aí as bilheterias dos filmes da Fox nos cinemas. E quando eu falo Disney Plus, obviamente estou falando também do Hulu, né, que vai absorver grande parte do conteúdo da Fox. Então a era de prata, se a gente for colocar assim, né, se a era de ouro acabou em 48, eu diria que a era de prata está chegando ao fim em 2020. E a nova realidade é que os serviços de streaming são rei, né, nesse novo mercado. E eu não acho que vai ser sustentável por mais muito tempo essas redes de cinema dando prejuízo aí ano após ano e não conseguindo arrecadar dinheiro. Obviamente muitas delas vão continuar abertas, eu não sei exatamente o que eu penso a respeito dos grandes estúdios serem donos também, mas como eu disse, se os serviços de streaming podem comprar redes de cinema, eu acredito que os grandes estúdios devem poder comprar também. Se o Departamento de Justiça tá correto, não tá correto, eu não sei, eu dei uma analisada aqui no documento, mas é difícil saber, eles passaram anos analisando isso até tomar uma decisão, então eu acredito que a decisão seja correta, sim, e eu até apoiaria se eles fizessem um novo documento, um novo decreto proibindo todos esses produtores de conteúdo. Se você produz algum tipo de conteúdo, você não pode ser dono de uma sala de cinema, mas eu acho que dividir no meio, só porque a lei é bastante antiquada, eu acho errado. Se você não preveu que ia existir o serviço de streaming, eu acho que a lei tem que ser renovada também. Eu falei isso algum tempo atrás, quando eu falei a respeito do Brasil e da situação da Claro com a Netflix, com o Disney Plus. Então eu mantenho o meu posicionamento que, se a realidade mudou, eu acho que a lei tem que mudar também. Só que eu acho que ela tem que atingir todos de uma forma igual. Não adianta você punir um grupo somente porque ele é mais tradicional, somente porque ele está no mercado há 70, 100, 110 anos, enquanto o outro não vai ser punido porque ele tem somente 10 anos de existência. Eu acho que o justo é você tratar os dois da mesma forma. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do final dos decretos da Paramount, e vocês querem que eu faça um vídeo explicando um pouquinho melhor a história desses decretos e por que exatamente eles foram feitos? Dava pra falar bastante tempo a respeito disso, mas eu quis focar um pouquinho mais na situação que a gente tá vendo hoje em dia. Os estúdios podem comprar uma rede de cinema a partir de 2022, assim como os serviços de streaming já podiam. Então, galera, se vocês ainda não assistiram o meu vídeo a respeito do HBO Max, vocês podem ver ele aqui. E se vocês ainda não assistiram o meu vídeo a respeito do Disney Plus, vocês podem ver ele aqui. E como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.